Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para essa live especial da ClickGel, onde vamos falar hoje, atendendo a pedidos de vocês, sobre como você pode conseguir clientes para os seus serviços de produção de mapas e geoprocessamento. Nós sabemos que cada vez mais o mercado de trabalho está concorrido, né? Talvez muitos de vocês aqui que estão assistindo essa live de hoje, no momento estão desempregados. Você acredita que é possível você gerar renda a partir da produção de mapas? Quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu sempre falo que o profissional que ele se destaca na área de geoprocessamento, o profissional, que seja um estudante ainda ali que está nos primeiros passos da vida acadêmica, ou então um profissional formado, que seja da área de geografia, biologia, meio ambiente, engenharias, arquitetura, urbanismo, ou qualquer outra área que faça uso de geoprocessamento, de espacialização de dados, que tem uma componente espacial envolvida, esse profissional, para se destacar na área usando o geoprocessamento, ele tem que ter 3 pilares. Os pilares que constituem um profissional nível GeoPro. Então, se você quer realmente prestar serviços de produção de mapas, você precisa ter esses 3 pilares aqui. Não adianta ter apenas um ou apenas 2. Eu vou explicar por quê. O profissional nível GeoPro, como nós ensinamos, ele tem o primeiro pilar, que é o embasamento conceitual. Ou seja, ele não é um apertador de botões. Ele sabe o embasamento técnico do porquê de fazer os procedimentos de determinada maneira. Ele sabe a razão de ele fazer determinadas operações durante o procedimento que ele está gerando ali. Quer seja um mapa, uma análise e assim por diante. E isso, esse embasamento, é o que faz com que o aluno ele possa fazer, sabe o quê, pessoal? Poder, quando ele faz um mapa, ele ter o senso crítico de avaliar se aquilo que ele fez está certo ou está errado, tem qualidade ou não tem. E ter a segurança mesmo de colocar o nome dele como responsável por aquilo que ele desenvolveu. Como eu falei, quer seja um mapa, uma análise e assim por diante. Isso ele só consegue tendo um embasamento conceitual, para ter o senso crítico sobre o trabalho que ele desenvolve. O segundo pilar é a prática direcionada. É para ele realmente saber que aquilo que ele está fazendo não é algo mecânico. Ele, quando realiza usando um software de geoprocessamento, quer seja o QGIS, quer seja o ArcGIS, quer seja qualquer outro, ele sabe que existe uma metodologia para seguir aquele procedimento. Não é sair clicando de forma aleatória, de forma robótica nos botões do software. Não é simplesmente ele decorar, clica aqui para fazer isso, clica ali para fazer aquilo. Não. Então, isso aí é o que nós chamamos de segundo pilar, que é a prática direcionada. E o terceiro pilar é o que nós chamamos de gestão de carreira. O tema da nossa live de hoje tem tudo a ver, total relação com gestão de carreira. Porque pensa comigo, não adianta você ser muito bom em produção de mapas e geoprocessamento. Se só quem sabe disso é você e a sua mãe. Não adianta você ser o maior especialista de geoprocessamento do seu quarto. Ou seja, na nossa área, nas áreas que vão usar geotecnologias, se você quer se destacar, se você quer se diferenciar, você tem que lembrar bem nisso, que vale muito aquela frase que fala assim: quem não é visto, não é lembrado. Então, o profissional, ele tem que saber se posicionar, se diferenciar, se destacar na sua área de atuação, certo? E como é que ele faz isso? Uma das facetas, um dos aspectos da chamada gestão de carreira é justamente ele fazer o quê? Saber conseguir clientes. Porque você deve concordar que não vai chegar alguém na sua casa e do nada vai bater lá na sua porta e vai dizer: ô fulano, fulana, estou precisando de alguém para fazer um mapa para mim. Tem como você fazer? Quanto você cobra? Isso não vai acontecer. Então, você tem que se destacar para os clientes confiarem no seu trabalho.
você saber prospectar os clientes, buscar os clientes e saber fechar a contratação do seu serviço. Então, olha só, eu quero comentar com vocês aqui, como eu falei, sobre 10 dicas para prospectar clientes. Bom, antes de mostrar para vocês essas 10 dicas, eu quero relembrar alguns pontos que eu até já mencionei em outros conteúdos nossos, mas que vale a pena mencionar aqui até para contextualizar. Para você prestar serviços de produção de mapas e geoprocessamento, será que você precisa ter algum curso superior concluído? E se for o caso, tem que ser algum curso superior específico? Ah, só pode se for essa formação. Será que é assim? Deixa eu explicar isso logo para vocês. Primeiro de tudo, pessoal, lembrem que existem sim projetos envolvendo geoprocessamento e a produção de mapas, onde você vai sim precisar ter alguma formação específica. No projeto, por exemplo, pode ser que exija que a pessoa seja um geógrafo, seja um engenheiro ambiental, seja um arquiteto, seja um engenheiro civil. Pode ter projetos que exigem essa formação específica. Mas, na grande maioria dos casos, não vai exigir que você tenha um curso superior específico. E, na verdade, há muitas formas de você oferecer serviços de produção de mapas onde você não precisa nem ter curso superior. Como assim, Anderson? Eu posso oferecer serviços de produção de mapas sem ter curso superior? Pode. Vou explicar uma das formas de fazer isso, pelo menos. Então, primeiramente, eu vou dar um exemplo aqui de algo em que todos vocês, tendo curso superior ou não, podem oferecer serviços, que é oferecer serviços para a comunidade acadêmica. Como assim? Como é que você vai poder oferecer serviços para a comunidade acadêmica? Pensa só comigo, pessoal. No Brasil, existem hoje mais de 2.300 instituições de ensino superior. Ou seja, faculdades, universidades de ensino superior, tanto públicas como privadas. São mais de 2.300 faculdades de ensino superior, tanto públicas como privadas no total. Nessas universidades existem inúmeros cursos. E em boa parte desses cursos vai ter, em algum momento, que ser produzido um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou um artigo científico para um evento, uma monografia, uma dissertação, uma tese de doutorado, né? Isso aí, veja que você não tem somente a graduação para oferecer serviço. Graduação e as pós-graduações também. E o que acontece? Praticamente todos esses projetos que eu mencionei aqui, artigo, monografia, tese, dissertação e assim por diante, todos eles têm como foco uma área de estudo. Na grande maioria dos casos, pelo menos, se tem ali uma área de estudo. Essa área de estudo vai precisar ser representada por meio de um mapa de localização. No mínimo, é um mapa de localização que esse trabalho vai ter que ter. Pode ser que precise de outros tipos de mapas, né? Mapas de fluxo, mapas de símbolos pontuais proporcionais, mapas de kernel, mapas ipsométricos, mapas de declividade e por aí vai. Uma infinidade de outros tipos de mapas. Mas, com certeza, se tem uma área piloto, uma área de estudo, você pode agregar esse trabalho fazendo um mapa de localização. Então, acompanhe o raciocínio. Na grande maioria das instituições, não é visto como uma disciplina oficial do curso, uma disciplina sobre geoprocessamento, sobre geotecnologias. E muitas vezes, quando é visto, é de forma muito rasa, muito superficial. E quando chega na hora de fazer um mapa, por exemplo, um mapa de localização ou qualquer outro, a pessoa não tem o domínio daquilo dali. E você pode oferecer, então, os seus serviços de produção de mapas para essas pessoas. Ao longo da live de hoje, eu vou mostrar para você várias dicas práticas que você pode implementar para fazer isso de forma eficiente, que vai aumentar as suas chances de conseguir atingir o seu objetivo. Então, pessoal, entendam isso. Olha só, vou dar um exemplo concreto. Às vezes, você é formado na área de meio ambiente, por exemplo. Né? Várias pessoas aí no chat colocaram que são gestores ambientais, geógrafos, biólogos,
oceanógrafos e por aí vai. Mas nada impede que você ofereça serviço de produção de mapas para áreas que não sejam da sua área de formação. Exemplo concreto sobre isso. Nessa época que nós estamos vivendo da crise sanitária, o que tem acontecido? Muitos estudantes e profissionais da área de saúde, principalmente enfermeiros, médicos e nutricionistas, têm feito estudos na área de epidemiologia, que estuda, inclusive, na geoepidemiologia, a distribuição de casos de doenças diversas. Não só a que se espalhou no mundo do ano passado para cá, mas também várias outras, tanto animal como também humana. Então, isso envolve também os veterinários, né? Só que nas disciplinas que o pessoal da área de saúde paga, não tem disciplina sobre produção cartográfica, não tem disciplina sobre geoinformação e geoprocessamento. Então, você pode oferecer o seu serviço de produção de mapas, por exemplo, tá? Isso é apenas um exemplo, para essas pessoas da área de saúde, são estudantes da área acadêmica, e que não sabem produzir mapas. Vocês podem fazer um mapa de localização. Está conseguindo visualizar a situação? Vamos imaginar. A pessoa ela é estudante de veterinária, medicina veterinária, e está estudando os casos de raiva canina, raiva animal. E aí ele quer fazer uma espacialização desses dados em um bairro, em uma cidade. Então você pode oferecer esse tipo de trabalho para alguém que é da área de medicina veterinária e dizer, olha, essa sua área de estudo, para você representar num artigo, no seu TCC, no seu projeto de mestrado, precisa de um mapa de localização. Eu trabalho com isso. E você oferece o serviço. Você vai resolver o problema da pessoa. Lembrem-se disso. Quando você está oferecendo a prestação de um serviço para alguém, no caso aqui nosso, a produção de mapas, lembre que o serviço ele tem como objetivo resolver um problema da pessoa, resolver uma dor, vamos dizer assim. No caso dos estudantes e outros profissionais, inclusive professores, né, da área acadêmica, que não sabem fazer mapas, a dor deles é justamente essa. É estar precisando de um mapa e não ter quem faça. Não ter alguém qualificado que faça. Então, você pode ser essa pessoa que vai prestar serviço para eles. Lembrando, não é só para os estudantes, também para os professores. Durante os 10 pontos que eu vou esticando aqui, vou explicando aqui a partir de agora, eu vou dar mais detalhes, eu vou cruzando cada informação com a outra, dando exemplos concretos. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora 10 dicas para prospectar clientes. O que quer dizer essa palavra, né? Prospectar. É você não praticar o chamado marketing da esperança. Sabe o que é marketing da esperança? Já ouviu falar nisso? Marketing da esperança é quando você decide oferecer um serviço ou então vender um produto e você fica lá esperando, na esperança que apareça alguém para lhe contratar. Isso aí é o chamado marketing da esperança. Se você quer realmente gerar renda, quer conseguir clientes em produção de mapas e geoprocessamento, meu amigo e minha amiga, você não pode praticar o marketing da esperança. Você tem que saber prospectar clientes para contratar os seus serviços. E é isso que eu vou explicar a partir de agora. Então, papel e caneta na mão, que eu vou explicar cada um das dicas para vocês. Ok? Então, primeira dica. Faça uma lista qualificada de potenciais clientes. O que é que isso quer dizer? Eu não estou dizendo para você fazer uma lista botando nomes. Não é assim. Por exemplo, o seu Pedro, que mora na minha rua. O meu primo, Joãozinho. A professora Carla. Não é assim. Quando eu digo para você fazer uma lista qualificada de potenciais clientes, é você fazer uma lista de grupos e instituições para quem você pode oferecer os seus serviços. Então, repetindo, quando eu estou falando aqui de fazer uma lista qualificada de potenciais clientes, eu estou falando de você fazer uma lista de grupos de pessoas, ou públicos, né, envolvendo pessoas, ou de instituições para quem você pode oferecer serviços. Como assim? Como é que isso funciona? Bom, eu já falei para vocês que um grupo que precisa muito dos serviços de produção de mapas é a comunidade acadêmica, não foi? Então, você pode listar
comunidade acadêmica. Aí você faz uma lista de comunidade de quais cursos. Lembra que quando eu falei comunidade, não são apenas os alunos, envolve também os professores. Então você pensa, quais cursos eu sei que a componente espacial vai ser relevante, a localização da área de estudo vai ser significativa, onde o fator onde algo está localizado é importante. Você vai pensar nisso. Então, por exemplo, no curso de geografia, a localização espacial é importante? É. E no curso de geografia tem um monte de gente que não sabe fazer mapa, diga-se de passagem. Então, geografia. Engenharia ambiental, engenharia florestal, gestão ambiental, precisa de mapa? Precisa de localizar uma área de estudo? Precisa. Geologia, geotecnia, o pessoal da área de humanas, o pessoal da área social, que estuda, por exemplo, as desigualdades sociais. Precisa de mapas para mapear essa desigualdade? Precisa. Estuda lá o índice de desenvolvimento humano, quais são os bairros mais carentes. O pessoal que, por exemplo, você conhece, que está na academia de polícia. A pessoa está estudando para ser um policial. Essa pessoa precisa de mapear algo? Mapear os crimes. Então, são grupos que você vai fazer uma lista. Olha, só descanse quando você tiver listado aí, pelo menos, uns 15 grupos da área acadêmica, para começar. 15 grupos da área acadêmica. Você bota aí geógrafos, geólogos, biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, e você vai colocando por grupo. Isso aí eu estou falando da comunidade acadêmica, tá? Mas aí você pode listar também profissionais já formados, não só da área acadêmica. Por que acontece? Tem muitos profissionais que já atuam no seu mercado, já trabalham como consultores, por exemplo, mas a parte de geoprocessamento eles não sabem. Eles pagam outras pessoas para fazer esse trabalho e, às vezes, eles ainda não se conscientizaram para a importância disso. Então, você pode oferecer serviço a eles. Vou dar um exemplo para você acrescentar aí na sua lista. Consultor ambiental. Se você procurar agora no Instagram, se você pegasse no Instagram agora e usasse o filtro aí do Instagram de busca e digitar consultor ambiental ou consultoria ambiental, vai aparecer uma lista enorme de empresas e profissionais que atuam na área ambiental, inclusive na consultoria ambiental. E eu te garanto, muitas delas não atuam com geoprocessamento, ou não usam ainda geoprocessamento. Às vezes terceirizam serviços e precisam de você para oferecer serviços desse tipo. Se você digitar a palavra ambiental, vai aparecer um monte de gente que tem nome, vamos dizer assim, o fulano ambiental, Joãozinho ambiental, Beltraninha ambiental, porque é um profissional da área ambiental, só que eles muitas vezes, claro que não são em todos os casos, eles não dominam o geoprocessamento. Aí acabam precisando terceirizar esse serviço, precisam contratar alguém. Pessoal, estão entendendo o que eu quero dizer com a importância de você ter uma lista qualificada de potenciais clientes? Olha só, eu vou colocar aqui uma página da internet para dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem, mas na legislação do Brasil, diz que todo projeto de licenciamento ambiental precisa de mapas. Tá? Precisa de mapas. Então, se você chegar aqui no Google e botar assim, ó, empresas de licenciamento ambiental, você bota para pesquisar. Vai aparecer aqui empresas que estão já anunciando no Google sobre isso. Estão anunciando. E aí, você pode entrar em contato com essas empresas para até dizer, olha, você pode enviar o seu currículo, né? Daqui a pouco vamos falar de portfólio, mas você consegue entrar em contato com empresas que já atuam nessa área e que muitas vezes até que estão com vagas para contratar freelancers, inclusive, não só empresas para vagas fixas, né? Mas também você consegue para você conseguir prestar serviço como freelancer. Olha só, todas aqui é uma empresa diferente. Cada um aqui, empresas que trabalham com licenciamento ambiental. E eu te garanto, às vezes essas empresas têm uma demanda tão grande de trabalho, tão grande, que elas não conseguem com a equipe interna dela resolver o problema.
Aí o que é que você faz? Você pode se dispor a colocar a mão na massa e prestar serviço para elas. E como eu vou explicar daqui a pouco, não é simplesmente você ligar e dizer, olha, qualquer coisa eu estou por aqui, viu? Qualquer coisa eu estou à disposição. Não é só isso. Eu vou dar dicas para você fazer o negócio do jeito certo, tá? Então lembre-se, essa lista qualificada vai envolver grupos de pessoas, grupos de profissionais, né? Lembrando, quando eu falo pessoas, é a comunidade acadêmica, que envolve grupos de profissionais, e também empresas, instituições, para quem você pode prestar esse serviço. Ok, pessoal? Próximo ponto. Você nunca deve tentar vender o seu serviço antes de criar um relacionamento. É o que eu estava falando agora há pouco. Você nunca deve falar com uma pessoa da comunidade acadêmica, nem com um consultor ambiental, nem com uma empresa de qualquer área que você queira prestar serviço, simplesmente dizendo assim, olha, eu faço mapas. Quer comprar meu serviço? Olha, eu trabalho com geoprocessamento. Quer me contratar para fazer a sua análise? Não é assim que vai funcionar. Se alguém chega para você e diz assim, olha, eu vendo garrafa térmica, você quer comprar essa garrafa? Você do nada compraria da pessoa assim? Talvez, mas as chances são poucas, né? Você até se sentir talvez incomodado. Alguém que você nunca viu na vida já chega dizendo, compre de mim, vai aqui. E você não vai ficar à vontade com isso. Entendeu aí? Então, por isso que é importante você nunca tentar vender o seu serviço antes de você criar um relacionamento. Isso eu estou falando para você aumentar as suas chances. Se você já chegar num veterinário, se você chegar, por exemplo, em alguém que é da área de saúde, dizendo, olha, eu faço mapas, você trabalha com epidemiologia, né? Deixa eu fazer um mapa para você. Ele dificilmente vai querer comprar o seu serviço. Então, o que eu quero dizer quando fala de você criar um relacionamento? Até vou fazer uma comparação antes. Pensa só. Você que é solteiro ou solteira. Se alguém chega para você, do nada, você nunca viu na vida, e chega assim, quer namorar comigo? Namora comigo? Você vai achar normal isso? Uma pessoa que você nunca viu na vida? Você vai achar que é um doido que não está sabendo fazer as coisas direito. A pessoa antes tem que desenvolver um relacionamento, conversar, saber que você vê que ela tem alguma coisa interessante, né? Para que você possa avaliar a possibilidade de ter um relacionamento com ela. No caso aqui, de você vender o serviço, se você chega logo dizendo que, olha, eu ofereço esse serviço, vai assustar a pessoa não vai querer contratar você. Então, como é que você faz para criar esse relacionamento antes? Como é que você faz isso? Exemplo concreto. Pegando de novo o pessoal da epidemiologia. Você descobriu que em determinada faculdade tem lá um curso de enfermagem. Você pode, usando até o próprio site da universidade, descobrir quais são os professores que trabalham naquela área de epidemiologia. Você faz contato com um professor desse, por exemplo, poderia ser com um aluno também, logicamente, mas, por exemplo, com um professor, diz, olha, professor, eu soube que o senhor está desenvolvendo um excelente trabalho aqui na área de epidemiologia. E os alunos, eles têm tido facilidade na hora de fazer os mapas dessa área que estão estudando, do projeto de pesquisa sobre a crise sanitária, ou sobre a raiva, febre aftosa e assim por diante. Aí o professor vai se expressar. Você, olha, recentemente eu fiz esse mapa aqui sobre esse tipo de trabalho. Aí você vai apresentar para a pessoa um mapa que tem a ver com aquilo dali. Você pode até dizer assim, que viu um artigo onde se falou da epidemiologia. Enfim, você começa a mostrar interesse pelo trabalho da pessoa, pela temática. Depois, aí pode surgir o assunto de que você tenha prestado serviço. Talvez até a pessoa pergunte, né? Olha, você faz mapas desse tipo para outras pessoas? E vai poder, então, ter esse tipo de relacionamento para prestar o serviço. A pessoa tem que ver que você não está ali simplesmente para empurrar um mapa que às vezes ela nem confia em você ainda de que aquele mapa está bem feito. Bom, então essa aqui é a segunda dica para você poder oferecer os seus serviços. Próxima dica. Conheça e entenda o negócio do seu cliente. Seguinte, pessoal. Às vezes, você é muito bom na sua área,
Mas você tem que, quando vai prospectar um cliente, entender um pouco com o que o cara trabalha. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai querer oferecer serviço para uma empresa da área ambiental. Aí você simplesmente viu que a empresa trabalha na área ambiental e fez contato com o dono, por exemplo, ou com alguém numa posição interessante lá. Só que você não se deu o trabalho de antes procurar com o que a pessoa trabalha. Isso aí já diminui, já enfraquece o seu poder de poder oferecer o serviço. Dando um exemplo. Às vezes você vai oferecer o serviço e você vai até mostrar entre os mapas que você fez, daqui a pouco a gente vai falar sobre portfólio, você vai apresentar entre os mapas que você fez um mapa que é sobre licenciamento ambiental. Só que aquela empresa não trabalha com licenciamento ambiental. Então, aquele mapa específico, muito provavelmente, não interessa a ela. Às vezes é uma empresa de mineração. E se você levar um mapa que realmente tem alguma relação com o que aquela empresa trabalha, você vai estar em vantagem. Você vai ter mais chances de mostrar para aquela pessoa, para aquela empresa, de que você realmente entende do que você está falando. E não simplesmente que você pegou algo que você achou que tem a ver, achou que tem alguma relação para poder, então, oferecer os seus serviços. Certo? Então, entenda a ideia. Se você vai trabalhar vai procurar oferecer serviço para alguém que é da área de saúde, entenda com o que ela trabalha. Por exemplo, eu ofereço serviço de elaboração de mapas para pessoas que fazem um trabalho como o seu. Sim, mas como o seu o quê? Qual é o meu trabalho? Ele trabalha com doença animal ou humana? Às vezes é um veterinário, é uma doença animal. Mas às vezes é um biólogo, trabalha com doença vegetal. E aí? Como é que fica? Então, você tem que estudar como essa pessoa na imagem está fazendo, está pesquisando o que o cliente trabalha realmente. Aí talvez alguém diga assim, como já escutei gente dizer, Anderson, mas isso aí dá muito trabalho. E realmente é para dar trabalho. Isso aqui se chama trabalho, não é passeio no parque. Não é tomar todinho gelado num dia quente. Isso aqui é trabalho, tá? Então você vai procurar conhecer o negócio, conhecer as necessidades do seu cliente. Ok, pessoal? E não simplesmente achar que qualquer coisa que você ofereça vai realmente servir para ele. Você tem que fazer a tarefa de casa. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Recentemente, nós fizemos uma seleção de vaga para trabalhar aqui conosco, na ClickGel. Aí, o que aconteceu? Na hora da entrevista, uma das primeiras perguntas que eu fazia para o candidato era assim, o que é que você sabe que a ClickGel faz? Na sua visão, o que é que a ClickGel faz? Aí o pessoal falava, vocês trabalham com mapas. Tem alguma coisa a ver com gel. Era muito vago, muito raso. Então, eles não se deram o trabalho de fazer o dever de casa. Isso não me impressionou. Isso fez com que eles perdessem pontos comigo e eu quisesse logo eliminar da concorrência. Entenderam a ideia? E pode parecer, pessoal, óbvio para alguns, mas tem muita gente que não faz isso. Muita gente. E eu falo isso para vocês porque todos os dias eu estou envolvido com empresas, com instituições que usam geoprocessamento e eu vejo coisas absurdas acontecendo por aí. Tem muita gente que às vezes pede emprego para a gente no direct do Instagram e quando eu vou pesquisar um pouco mais, a pessoa não sabe nem o que é a ClickGel, como eu disse para vocês. Nós vamos agora para a quarta dica, pessoal. Quarta dica para a gente ver sobre como oferecer melhores serviços. Foque no valor. Foque no valor e não no preço. Foque no valor e não no preço, tá bom? Então, o que é que nós temos que fazer para focar no valor e não no preço? Qual a diferença entre preço e valor? Vamos explicar isso para vocês? Qual é a diferença entre preço e valor? Tem uma frase que ela diz assim, que preço é o que o cliente paga, valor é o que ele leva. Então, do nosso ponto de vista, como prestadores de serviço, preço é o que você vai receber e valor é o que você vai dar ao cliente. Para ficar mais claro,
Tem muita gente que erra na hora de oferecer um serviço de produção de mapas, porque diz assim: olha, para fazer esse mapa para você, eu vou cobrar X reais. Por exemplo, R$ 150 para fazer esse mapa, R$ 200 para fazer esse mapa. O que acontece? O cliente, se você só fala isso, assusta ele e ele não quer saber. Se, por exemplo, eu dissesse assim para você: olha, eu estou vendendo esse produto aqui, que você não sabe que precisa dele, mas ele é R$ 1.000. Isso assusta a pessoa. A pessoa vai dizer: ah, não, não tenho interesse. Ou então vai dizer que está caro, vai dizer que por aí tem mais barato. Já quando você procura mostrar para a pessoa antes o que ela ganha em contratar aquele serviço, aí você acaba podendo cobrar um valor mais justo. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo em outro tipo de serviço. Nós estamos contratando uma empresa que vai refazer o nosso site, o site da ClickGel. Aí, o que acontece? Uma das empresas, né, quando nós fomos fazer a seleção da empresa que iria ser contratada, eles disseram assim: olha, se você nos contratar, nós vamos oferecer o serviço para você que vai resolver tal e tal problema que está tendo no seu site. Então, eu percebi que o preço que eles estavam cobrando fazia todo sentido, embora fosse caro, entre aspas, do ponto de vista mais genérico, mas eu sabia que valia a pena, porque eles iriam resolver problemas meus. Ou seja, eu estou levando algo de valor, algo que agrega a mim. No seu caso, se você disser assim: eu cobro X reais pelo mapa, isso você está simplesmente dando preço. Por isso que eu sempre falo para os nossos alunos o quê? Quando alguém lhe pede um orçamento, grava bem isso. Quando alguém lhe pede um orçamento, você nunca deve enviar um orçamento. Entendeu? Vou repetir. Quando uma pessoa lhe pede um orçamento para um serviço de produção de mapas, de geoprocessamento e assim por diante, você nunca deve enviar um orçamento. Por quê? Porque orçamento é simplesmente uma tabela de preços, praticamente. É você dizer o custo que você vai cobrar por aquilo dali. Já o que eu digo para os alunos enviarem não é um orçamento. Você deve enviar uma proposta técnica. Vai dar mais trabalho para fazer. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer um documento onde você vai detalhar tudo que está envolvido naquilo que você vai agregar para a pessoa. Vamos imaginar, você pegou um consultor ambiental que está fazendo um serviço para uma fazenda, para uma propriedade rural. Você vai mostrar que vai entregar um mapa de uso e ocupação de solo, onde você não simplesmente entregou o mapa de uso e ocupação de solo, mas você quantificou cada uma das classes do mapa, ou seja, quanto tem de solo exposto, quanto tem de vegetação, quanto tem de recursos hídricos. Você ali quantificou. Então, já passa uma informação que o proprietário não sabia. Você vai também entregar, além do mapa, você vai agregar ali com a informação de um relatório também de quanto da área foi degradada entre um ano e outro, se assim for a necessidade do cliente. Né? Por exemplo, o cliente, ele lhe contratou para saber quanto é que houve de degradação ou devastação da mata lá da propriedade dele entre o ano de 2010 e o ano agora de 2020. Você pode usar imagens de satélite de datas diferentes para poder fazer essa quantificação. E você vai entregar a ele a solução, e não simplesmente um mapa estático que não diz nada. Então, você tem que mostrar para ele o valor, o benefício. Então, anota essa. Quando alguém lhe pedir um orçamento, não mande o orçamento. O que você vai mandar é uma proposta técnica, onde você vai poder agregar valor, mostrando os benefícios daquilo que você está entregando, que não é um simples mapa, mas uma solução do problema dele. E lembrando, tá, que proposta técnica não é só um nome gourmetizado, não, tá? Não é um nome bonito para orçamento, não. É uma proposta mesmo, para agregar valor. Bom, então vamos para a quinta dica. Lembre que o cliente indica quem gerou valor. Isso aí reforça o que nós vimos antes, né? Pensa só. O que você tem que lembrar com respeito a isso daí? O cliente, quando ele está satisfeito,
ele tende a indicar o seu serviço para outras pessoas. Se você faz um serviço bom, bem feito, você tende a ter a maior chance, lógica, dessa pessoa lhe indicar para um amigo dele que precisa da mesma coisa. Se você fez um mapa para um enfermeiro que estava precisando de um mapa de epidemiologia, pode ter certeza que se você fez bem feito, ele tende a lhe indicar para um colega dele de outro semestre, de outro período, que vai precisar daquele tipo de trabalho. Agora tem um detalhe. A dica que eu dou aqui sobre gerar valor é que o valor que você gera não deve acabar quando você recebe o pagamento. Olha só o que eu estou dizendo. O valor que você gera para o seu cliente, a pessoa que lhe contratou, que confiou no seu trabalho, não deve encerrar quando ele lhe paga e acabou a prestação de serviço. Você pode, por exemplo, passado um tempo, perguntar assim, fulano, e aí, aquele mapa que você encomendou naquela época comigo para fazer o seu TCC, deu certa apresentação? Olha, se precisa de algum ajuste nele depois da banca, conta comigo que eu faço o ajuste, sem precisar de pagar nada não, tá? Então, veja, um ajuste, né? Claro, um ajuste que não seja fazer o mapa todo do zero. Né? Ou seja, reforçando o ponto, você pode perguntar assim, olha, está precisando de mais alguma coisa? Está precisando aí, o artigo foi publicado, que bacana, parabéns, apresentou o TCC, fico feliz por você. Então, você cria aí, ó, lembra do relacionamento que eu falei antes? Um relacionamento com o seu cliente, que isso ajuda ele a querer também indicar você depois. Lembre-se, o cliente, ele recomenda quem gerou valor para ele. Mas lembre-se também que a memória do cliente também é um pouco curta em muitos casos. Se você passa anos sem falar com ele, ele tende a esquecer você. Então é importante você manter pontos de contato com o seu possível cliente. No caso do seu cliente, que já vai poder indicar para outra pessoa nessa altura. Passando agora para a sexta dica. Chegamos na metade, né? Vamos agora para a sexta dica. Segmentação de clientes, idade, formação e etc. É o seguinte, pensa comigo, tá? Vocês vão ver que uma dica vai complementando a outra. Quando eu falo aqui de segmentação, que eu falei dos possíveis clientes, é você saber que a sua comunicação ela é diferente de acordo com o perfil do cliente. Exemplo, a forma como você fala com um estudante de graduação é diferente da forma como você fala com um professor. Faz sentido para você? Se você chegar numa turma de alunos lá, de um curso de graduação da área de geografia, vamos pegar aqui um exemplo. Pessoal que tem 17 anos, 19 anos de idade. E eles estão precisando de mapas para o trabalho deles. A linguagem, a sua forma de interagir com eles é diferente de quando você vai falar com um professor universitário de 50 anos. Então, é importante que você pense na abordagem que você vai fazer. Porque se você chegar falando para um professor universitário, usando gírias, usando termos informais, o professor, em muitos casos, tende a não dar credibilidade para você. Para falar com um professor universitário, para oferecer serviço para eles, em geral, claro que há exceções, mas em geral, você tende a ter que ser mais formal, a ser uma pessoa mais formal, menos, vamos dizer assim, menos informal mesmo, a palavra é essa, né? Você terá que ser menos informal, tá bom? E também isso leva em conta a formação. É diferente o perfil de você apresentar um trabalho para quem é da área de humanas, para quem é da área de saúde, para quem é da área de exatas. Então é importante você entender que os mapas que você apresenta para alguém que é da área de saúde, muito provavelmente não vão interessar para quem é da área de exatas. Na grande maioria dos casos, um mapa sobre epidemiologia da raiva ou da sinomose não vai interessar, em muitos casos, para alguém que é engenheiro civil. Já o caso de um mapa relacionado com essa crise sanitária que nós estamos passando, talvez interesse também para quem é da área de geografia humana, para quem está estudando as questões sociais, alguém que é da área de sociologia. Mas você tem que lembrar disso.
a segmentação de acordo com o tipo de cliente. A idade, a formação, a fase da carreira em que ele está, se ele é aquele estudante que está nos primeiros passos da vida acadêmica, ou se ele já é um profissional formado, com anos de bagagem, títulos e assim por diante. Certo? Vamos lá para a sétima dica. Sétima dica. Posicionamento claro. É o seguinte, o que é que a gente vê acontecer muito por aí? O pessoal... eu vou falar aqui para vocês algumas frases de produtos que não são da área de geoprocessamento, tá? Mas aí você tenta colocar aí de que marca você lembra quando você escuta essa frase. Se eu dissesse assim, que tem assim, por exemplo, qual é a cerveja que desce redondo? Você saberia dizer qual é a marca que tem esse slogan? Qual é a cerveja que desce redondo? Ou então se eu dissesse assim, que diz assim, se todo branco fosse assim. Ou se eu dissesse assim, qual é a palha de aço que tem o slogan 1001 utilidades? Mesmo que você não tenha colocado por escrito, eu sei que pelo menos uma dessas frases você já ouviu e até lembra da marca. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essas marcas, elas têm um posicionamento. Algo que elas fazem para se destacar das demais. Então, quando se fala de posicionamento na área de prestação de serviços, o que eu quero dizer? Que você não pode ser aquele cara ou aquela moça que é o cara que faz mapinha. Mapinha, eu costumo dizer que na nossa área, é um palavrão. É um palavrão. Porque dá a ideia de algo que é bobo, algo que qualquer um faz, algo que não é importante. Então, quando você for oferecer os serviços, por favor, não chegue dizendo assim, eu faço mapas, eu faço esses mapinhas. Se você falar mapinha, já perdeu daí. Você tem que dizer assim, olha, eu trabalho com produção de mapas, produção cartográfica e análises de geoprocessamento, que agregam o trabalho de profissionais assim, assim, assado. Você pode dizer assim, até uma forma que o pessoal gosta de falar, é assim, eu ajudo estudantes a poder agregar valor ao seu trabalho de conclusão de curso através de mapas que ajudem ele nas análises do objeto de estudo da pesquisa. Algo mais ou menos assim. Então, a ideia é você ter um posicionamento claro. As pessoas vão lhe procurar por quê? Porque você é o cara do mapa, é o cara do geoprocessamento, é o cara que faz os mapinhas, é o quê? A ideia é o posicionamento. Você já deve ter visto, por exemplo, se você nos acompanha, eu digo assim, olha, nós da ClickGel não oferecemos, nós não vendemos curso de QGIS. Por quê? Porque não é disso que você precisa. Você não precisa de um curso de QGIS. Nós temos uma formação completa em produção de mapas e geoprocessamento, que é um método que vai lhe ajudar a ter o embasamento conceitual, a prática direcionada e a gestão de carreira. Nenhum cursinho de QGIS da internet oferece isso. Então, o nosso posicionamento é claro. Nós não estamos aqui para ensinar você a apertar botões, mas a ser o profissional que se destaca na sua área, usando produção de mapas e geoprocessamento, para ser esse profissional nível GeoPro. Esse é o posicionamento da ClickGel. Nós não somos uma empresa de curso de software. Entendeu a ideia, pessoal? Como é que isso se aplica, no seu caso, ao se posicionar? Você não faz mapinhas. Você ajuda pessoas a agregarem valor ao seu trabalho, a resolverem problemas, usando a produção de mapas e geoprocessamento. Captaram a ideia? Então, posicionamento claro, porque o mapinha não tem tanto valor como ajuda o profissional a agregar ao seu serviço, à sua pesquisa e assim por diante, tá? Lembrando que tem profissionais que, como eu falei, já atuam de forma muito profissional nas suas áreas, né? A área ambiental, são ótimos engenheiros ambientais, ótimos gestores ambientais, mas se eles usarem o geoprocessamento, vão poder agregar ainda mais ao serviço deles. Então, você pode ser o parceiro que vai agregar serviço a eles, certo? Então, você vai poder fazer isso. Redes sociais, 8ª dica. É o seguinte,
O mundo hoje ele é digital. O mundo hoje ele é digital. Então, se você pensa assim, não gosto de usar Facebook, não gosto de usar Instagram, não. Minha gente, você não quer ter um perfil pessoal no Instagram? Não tem problema. Mas o profissional, você deve ter. Um perfil profissional. Onde, por exemplo, vamos supor, vou pegar aqui um exemplo que está no chat, tá? O Johnson, que eu vi que ele está aqui no chat, mais cedo ele estava. O Johnson, ele é biólogo. E ele trabalha hoje com produção de mapas, né? Aí o que acontece? O Johnson, ele, se não criou ainda, deve criar um perfil lá no Instagram, onde ele coloca lá só a parte profissional dele. Ele coloca lá, por exemplo, Johnson Produção de Mapas, JS Produções de Mapas. Um perfil onde ele ali vai se apresentar como alguém que presta esse serviço. As redes sociais são excelentes para isso, para você se apresentar como profissional. Você não vai colocar simplesmente a sua foto com a família lá. Ninguém quer ver você sem camisa na piscina, não. Você com a cervejinha no final de semana, não. É coisa profissional. Você bota lá, serviços que eu já prestei. Coloca lá, serviços que você já prestou. Coloca um pouco sobre a sua história, do seu currículo, onde você já trabalhou. Cria um perfil no Instagram para isso. Entendeu? Não precisa lá você expor sua vida se você não quiser. Mas você coloca algo profissional. Cria uma marca, às vezes, para você. Cria uma marca. Né? Como eu criei a ClickGel lá em 2008. Então, você pode criar uma marca. O Johnson, acho que tem. O nosso aluno tem aqui, o JS Produções, né? O Maurício, outro aluno nosso, tem a Fuso 23, a empresa dele, a marca dele, aliás, né? Que ele usa para divulgar o serviço dele. Então, você cria um perfil no Instagram para você divulgar o seu serviço. Agora, lembre-se, eu recomendo que você comece o perfil como um perfil de pessoa. Um perfil de pessoa e você pode ter uma marca. Por exemplo, lá no meu perfil, se você entrar agora, lá tem assim, Anderson Medeiros, ClickGel. Se você entrar lá no meu perfil, tem assim, Anderson Medeiros, ClickGel. Agora, por quê? Porque eu sei que tem pessoas que vão me procurar pela marca ClickGel e tem pessoas que vão procurar por uma outra pessoa, que sou eu. Então, as pessoas nas redes sociais se relacionam com pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas. Então, você tem que lembrar de que o seu rosto, pelo menos na foto ali do perfil, vai ser interessante para as pessoas lhe conhecerem melhor. Não achar que é, às vezes, uma grande empresa, quando na verdade é só você. Tá? Então, lembrem-se disso daí. As redes sociais são importantes. Agora, eu coloquei aqui o tópico de redes sociais. Não foi só para isso, não, tá? Não foi só para falar sobre você conseguir cliente usando um perfil na rede social, não. Eu quero mostrar para vocês, aqui no Facebook, eu vou entrar aqui no meu Facebook. Eu abri aqui meu Facebook, tá? O meu Facebook pessoal. Mas olha só, eu vou procurar aqui, por exemplo, geografia. Olha a quantidade de grupos que vão aparecer com o nome de geografia. Ele vai carregar aqui, ó. Geografia. Olha quantas pessoas tem no grupo. 5.100 pessoas. Geografia. 375. Geografia. 277. Geografia do Brasil. 6,2 mil. Professores de geografia. 43 mil membros nesse grupo. 43 mil membros. Clube da Geografia. 60 mil membros. Geografia da Universidade Federal de Santa Maria, 1,4 mil membros. Para que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? E aqui eu podia ficar falando em vários grupos. Nesses grupos aqui, pode ter certeza que tem inúmeros potenciais clientes seus. Inúmeros. Agora, eu estou dizendo para você, entre nesses grupos. Mas não é para você entrar nesse grupo e fazer spam. O que é que eu vejo o pessoal fazer errado demais? Chega lá e diz, olha, se você estiver precisando de produção de mapas, me chama aqui e tal. Isso aí não atrai a pessoa, pelo menos não em volume, não uma quantidade interessante. O que você tem que fazer é, faz o mapa bem feito, de acordo com os critérios técnicos, e publica num grupo desse. E chama, pessoal, olha o mapa que eu produzi para, aí você diz, o artigo para um cliente meu, e para papá, assim, você vai dar detalhes, vai contextualizar.
você nem fala que está vendendo o seu serviço. Porque lembra do que eu falei de agregar valor? Às vezes você vê lá uma postagem de alguém que diz assim: pessoal, estou fazendo o meu TCC. E o meu TCC ele é sobre, vamos supor, incêndios na Amazônia. Tá, mas aí você pode chegar lá: olha, você já produziu os mapas para esse seu trabalho? Vai agregar bastante ao seu serviço. Você sabe fazer isso? Aí a pessoa vai dizer: ah, não sei e tal. Aí você pode pensar e mostrar o seu portfólio, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas isso aqui é um exemplo, pesquisando por geografia. Se eu chegar aqui, por exemplo, ó, e procurar, por exemplo, vou botar aqui sobre ecologia. Área ambiental, né? Ecologia. Ó, Ecologia UFPB, 947 membros. Ecologia UFPB Campus 4. Ó, se você for vendo aqui, um monte de grupos relacionados com ecologia. Então, trocentas pessoas que tem aqui para você oferecer os seus serviços. Trocentas pessoas. Aí você pode pesquisar aqui por engenharia, por enfermagem, enfim. Você vai botando palavras-chave e procura esses grupos, entra nesses grupos e agrega valor. Não é para sair feito um doido oferecendo serviços, não, tá? Você vai agregar valor às pessoas para elas quererem depois comprar o seu serviço. Quanto mais você ajuda o grupo, mais as pessoas vão se interessar pelo seu trabalho e vão poder lhe contratar. Bom, vamos lá dar sequência, então, para o próximo tópico. A importância de um portfólio. O que é um portfólio, minha gente? Portfólio é você mostrar uma coleção de serviços que você já executou. Mas aí vamos supor que você diz assim: olha, Anderson, como é que eu vou fazer um portfólio se eu nunca prestei serviço? Eu estou atrás do meu primeiro cliente. Como é que eu vou, então, montar um portfólio? É o seguinte: você vai montar mapas usando dados públicos. Como assim? Você vai num site como o do IBGE, da Agência Nacional de Águas, do Ministério do Meio Ambiente e de vários outros disponíveis que são órgãos oficiais, dados públicos, e você vai montar mapas. Por exemplo, você quer oferecer serviço para quem dá de epidemiologia? Vai lá no site do Ministério da Saúde, vai no site do SUS, baixa esses dados para poder montar um mapa e incluir no seu portfólio. Faz um mapa ipsométrico baixando dados do Topodata, lá do INPE, do SRTM. Então, você vai montar esse portfólio para apresentar para um possível cliente. Agora, lembre que eu falei em tópicos anteriores aqui na apresentação que você tem que fazer a segmentação dos clientes? Então, por exemplo, se você vai oferecer serviços para alguém que é da área de saúde, tem que no seu portfólio não apenas um, mas vários mapas sobre doenças, sobre epidemiologia. Se você vai oferecer o seu trabalho para prestar serviço para alguém que é da área de topografia, né, dos topógrafos, tem que ter vários mapas ipsométricos para apresentar. Se você vai oferecer seu serviço para o pessoal que é da área de meio ambiente, você tem que ter mapas de área de preservação permanente, mapas mostrando ali as zonas de amortecimento, mostrando corredores ecológicos. Você vai montar mapas com essa temática. Para o cara de meio ambiente, dificilmente um mapa sobre casos de raiva vai interessar ele. Então, você tem que montar o seu portfólio e segmentar o portfólio de acordo com as necessidades do seu possível cliente. Então, basicamente, você vai ter portfólios variados e vai dar ênfase nos mapas que atendem aquele cliente. Você pode ter um portfólio editável, onde o destaque, os primeiros mapas, ficam sendo aí aqueles mapas que têm a ver com o seu público-alvo. Última dica. A primeira impressão é a que fica. Veja só. Se você vai apresentar uma proposta para alguém, vai se apresentar para alguém, lembre-se, a realidade é que é muito difícil você tirar a primeira impressão da pessoa. E como é que isso
acontece na prática? Você mandar uma proposta que tenha erros de português, meu amigo, você já fica para trás. Mas, Anderson, o trabalho não é para produzir mapa? É. Mas se o profissional não souber nem escrever direito, como é que eu vou confiar nele para fazer um produto cartográfico meu? Então, seja caprichoso. Você montou um mapa, revisa o mapa, vê se não tem erro no mapa, confere realmente. Porque imagina você levar um mapa e o cara olha e diz, olha, isso aqui no Paint eu faço melhor. Como é que você escreveu? Você escreveu, vamos supor, um erro bem grotesco. Você botou que Campo Grande fica no Mato Grosso, mas é Mato Grosso do Sul. Você confundiu Rondônia com Roraima. Então, a primeira impressão é a que fica. Se você não der o efeito uau no seu prospectivo cliente, ele não vai te contratar. Se a sua primeira impressão é de alguém que é amador, você já perdeu dali. Então, vai se apresentar, se apresenta de maneira formal, como um profissional. Não pode chegar para um professor universitário falando gírias muitas vezes. Né? Em geral, claro que há exceções, eles tendem a ser mais formais. Então, pessoal, lembre-se disso. Né? É importante você começar, mas tenha capricho no que você vai fazer. Não pareça amador. Bom, você não pode parecer um amador na hora de oferecer os seus serviços. Lembrando que essa aqui é a 10ª dica, né? E eu já expliquei para você de que há muitos trabalhos que não vão exigir você ter um curso superior específico para oferecer. Mas lembre-se que existe um requisito para você oferecer seus serviços, que é dominar a produção de mapas e o geoprocessamento. Não adianta saber montar um portfólio, que não vai ter essas coisas todas. Não adianta caprichar no português. Não adianta você ser legal, pensar bem no vocabulário e tudo mais. Saber onde procurar os clientes, como eu falei aqui da área acadêmica, nos grupos do Facebook e assim por diante. Se você não domina a produção de mapas e geoprocessamento. Porque o que vai acontecer? Você vai fazer um serviço mal feito, vai se queimar, não vão mais lhe contratar e ainda vão falar mal do seu trabalho para outras pessoas. Então, lembre-se disso. Requisito que você realmente domine a produção de mapas e o geoprocessamento. Então, só recapitulando, fazer uma lista qualificada dos potenciais clientes, que vai envolver pessoas, instituições, empresas, né? Que você pode prestar esse serviço. Você nunca deve tentar vender algo antes de criar relacionamento. Se você só chega vendendo, isso não vai dar certo. A terceira é você conhecer o negócio do cliente, você estudar o cliente antes, fazer sua tarefa de casa. Quarto, não fazer um orçamento, mas sim uma proposta técnica, lembrando da diferença entre preço e valor, não são a mesma coisa. Lembrar, no quinto ponto, que o cliente ele indica quem gerou valor para ele. Então, lembre do pós-venda, depois que você recebe o pagamento, mas continue mostrando interesse no seu cliente. Ele vai poder indicar você para outra pessoa. Sexto ponto. O sexto ponto foi você fazer a segmentação dos clientes, na hora de você fazer a comunicação, se é um estudante de graduação, se é alguém mais velho, se é da área de humanas, se é da área de exatas, se é da área de saúde. A questão do posicionamento, que você não faz simplesmente mapinhas, você ajuda estudantes e profissionais a agregarem valor ao seu trabalho por meio de mapas, produção cartográfica e de geoprocessamento. Lembre das redes sociais para divulgar o seu trabalho e também para conseguir clientes. Eu dei aqui a dica dos grupos do Facebook. E também nós vimos o portfólio, a importância de você montar o portfólio, mesmo que inicialmente sejam com dados públicos. E, por último, lembrar que a primeira impressão é a que fica. Lembre que tem que estar tudo organizado, com capricho, também na sua apresentação, né? Para você poder conseguir isso daí. Agora, eu quero lembrar vocês o seguinte. Talvez você ouvindo isso que eu falei nessa live, pense assim. Mas, Anderson, como é que eu vou oferecer trabalho para a comunidade acadêmica, as universidades, se aqui onde eu moro nem universidade tem?
Você falou que tem 2.300 universidades no Brasil, mas na minha cidade não tem. Eu moro onde o vento faz a curva, onde Judas perdeu as botas. Como é que eu vou oferecer serviços de produção de mapas? Aí eu respondo para você o seguinte: você está vivendo no século 21. Nós estamos, no momento que estamos fazendo essa live, na quase metade de 2021. Então, você tem acesso à internet. Pela internet, você pode prestar serviços para clientes de qualquer parte do Brasil, sem sair de casa, muitas vezes. Você pode estar onde você mora, por exemplo, eu moro na Paraíba. Nada me impede de ter um cliente em São Paulo, em Rondônia, no Amapá, no Pará, no Rio Grande do Sul. Nada impede. Nada impede. Eu tenho clientes hoje que estão na África, que estão na Europa. Por quê? Porque existe a internet. Então, não pense assim mas eu moro numa cidade que tem 2.000 habitantes, como é que eu vou prestar serviço desse tipo? Você não precisa necessariamente prestar serviço para o pessoal que mora na sua rua, nem na sua cidade. Você pode prestar para outros locais.